A visão mesmo, ela é processada na mente. É por isso que deve existir uma ruptura entre aquilo que os seus olhos estão vendo agora, para aquilo que você tem certeza que você está caminhando para a realidade. O Pedro estava diante de um cenário de frustração. A mente dele estava pronta para a seguinte realidade: em algum momento eu vou voltar a pescar, e quando eu voltar, as redes vão estar lavadas, eu vou estar preparado para aquilo que vai ser vivenciado. Deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui sobre a sua vida. Deus quer te dar graça, sabedoria, entendimento, organização, planejamento, para você se organizar para um futuro extraordinário. Agora escute isso daqui. Jesus só alcançará com uma grande pesca quem estiver com as suas redes lavadas. Você está entendendo isso? A visão não é com os olhos, a visão é com a... E a grande prova disso é que a palavra de Deus diz o seguinte: ó, você não tem que viver por vista, você tem que viver por... E o que é fé? Fé é justamente o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu não preciso ver. O que eu estou dizendo a você é que Deus está fazendo um convite a você esta noite. Enxergue além do teu hoje. Enxergue além do teu agora. Enxergue além das dores, das limitações, das percas, das frustrações, das feridas. Alguém que está entendendo isso? Levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai te ajudar. Se organize, se prepare, faça aquilo que é obrigação, dever e responsabilidade sua. Se as suas redes estiverem prontas, Jesus vai te alcançar em qualquer momento. Desce e vai te levar a uma pesca incrível para a glória do nome dele sobre a sua vida. Quem está assimilando isso pode dar glórias a Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui: esteja pronto para as oportunidades da vida. Segunda lição que a gente tem que aprender com a pesca maravilhosa. Pensa comigo aqui uma coisa. Jesus tinha poder para fazer aquele cardume vir na margem, sim ou não? Foi isso que ele fez? Não. Ele colocou o Pedro dentro de um barco e levou ele ao alto mar. Tem algumas versões que dizem: vamos aonde as águas são profundas. Você pode repetir isso comigo? Diga: vamos aonde as águas são profundas. Jesus não traz um cardume, ele pega Pedro e leva Pedro até um lugar de profundidade. Segunda lição, escute isso: existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Você entende isso? Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Sabe qual é o maior, ou um dos maiores males do nosso tempo? Superficialidade. Gente que é superficial em tudo, que não cria raízes em nada. Pergunte a alguém que está perto de você: como é que estão as suas raízes? Salmo primeiro fala uma coisa incrível. Lembra? Bem-aventurado, olha isso daqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... Vamos de novo, diga comigo: conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí o verso 3 diz: sendo assim, será como uma árvore, uma plantada junto a ribeiro de águas. Aqui está o perfil do justo, perfil do... Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperar. Aí no verso 4 ele cria um outro perfil. Até aqui foi o perfil do justo. No verso 4 ele diz: os ímpios não são assim. Não são assim como? Eles não são como essa árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação certa, que tudo quanto faz prospera. Mas como que eles são então? Eles são como uma moinha, são como a...
vento espalha. Do que o salmista está falando aqui? Ele está usando uma linguagem agrícola, rural. Na época das colheitas, pegava-se todos os grãos, principalmente de trigo, milho. Isso vinha com muita sujeira. Colocava-se isso numa peneira, levava isso num monte. Em um dia que estivesse ventando, começava a jogar aquilo para cima, porque no que o vento passava, levava a palha e os grãos voltavam para a peneira. Era o modo mais fácil de você separar os grãos da palha. Essa palha que o vento leva é o que o salmista está chamando da moinha que o vento espalha. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Só existe um momento que você consegue diferenciar justos de ímpios. Que momento é esse? Quando os ventos da vida passam. Quando você olha na sociedade, aparentemente é tudo a mesma coisa. Um dia Asaf foi levado a pensar que era tudo a mesma coisa. O consentimento dele mudou quando ele entrou no templo do Senhor. Quem olha para a sociedade parece ser tudo a mesma coisa. Só que tem uma coisa que diferencia justos de ímpios: os ventos da vida. Porque quando os ventos da vida passam pelos ímpios, eles são levados como a palha. Mas quando passa pelo justo é diferente. Ele não é como a palha. Ele é como essa árvore que está plantada. Essa árvore possui raízes. Essas raízes seguram, dão profundidade, não estão na superfície, dão firmeza. Um dia passou um vento pela vida de um justo chamado Jó, e alguém disse: acabou. A mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que ele tinha raízes, essas raízes estavam em Deus. Ele se ergueu, olhou as cimas e disse: não eu vim para este mundo, não tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor, Ele está vivo. As raízes vão te segurar nos momentos das turbulências da vida. Olha para quem quer você, diga para essa pessoa: eu não quero viver uma vida rasa. Diga para essa pessoa: se aprofunde. Você está entendendo isso? Pedro, vamos sair daqui. Vamos amar algo, porque Senhor, porque tem coisas que eu tenho para fazer que quem está na superfície não vive. Porque tem resultados que eu quero dar que quem está no raso não experimenta. Porque existem privilégios, recompensas e bênçãos que só alcança quem decidiu romper com a superficialidade. Coloque a sua mão na sua cabeça e diga: Senhor, leva-me a um lugar de águas profundas. Tira-me do raso, Senhor. Diga: Senhor, que haja em mim um batismo, uma imersão dentro do teu plano e do teu propósito na minha vida. Eu não quero viver uma vida no raso. Diga: eu quero mergulhar em águas profundas. Você está entendendo isso e pode celebrar o Senhor por isso? Aleluia. Primeira coisa aqui, você precisa viver pronto para as oportunidades da vida. Segundo lugar, existem resultados que você só vai viver na sua vida se você sair da superficialidade. Terceira lição. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Pensa comigo aqui uma coisa. Se você fosse Jesus, você chamaria Pedro em qual momento? Eu vou te falar o que eu faria se eu fosse Jesus. Sabe que momento que eu ia chamar Pedro? Quando ele estava lavando as redes. Eu ia chegar para o Pedro, ele assim, e dizer o seguinte: Pedro, há quanto tempo que você pesca aqui? Ele ia me falar assim: Senhor, há muito tempo, há anos. Ele era filho de pescador. Talvez ele ia falar: eu cresci aqui pescando com meu pai. Eu ia dizer: Pedro, você não acha muito estranho você pescar toda uma noite e não conseguir pegar nada? Você sabe qual que é o melhor local onde os cardumes ficam, a melhor lua, a melhor hora da madrugada para pescar? Você não acha que isso daqui é Deus fechando uma porta para você, Pedro? Você não acha que isso daqui é Deus dizendo para você: Pedro, até hoje você foi pescador de peixe, mas findou esse ciclo, a partir de hoje você será pescador de homens? Porque é mais fácil você convencer alguém que está ferido. Não foi isso que Jesus fez. Jesus pegou Pedro, colocou ele dentro de um barco e colocou a maior pesca da vida de Pedro nas redes dele.
Irmão, Pedro era pescador. Pedro era. Você acha que ele olhou para aqueles 2 barcos cheios de peixe e achou, que legal, essa história vai para a Bíblia? Você acha que ele pensou isso? Nada. Imagina um construtor civil. É como se eu chegasse para uma pessoa e dissesse o seguinte: ó, eu quero fazer um contrato com você. Eu quero levantar aqui um prédio de apartamentos. Eu preciso levantar 30 prédios, cada um com 50 apartamentos, e pagar isso à vista para uma construtora. Se você fosse o dono da construtora, isso seria pouco ou muito? Muito. Imagina que você é distribuidor de uma rede de farmácias, por exemplo, e você fecha um contrato com uma rede de farmácias multinacional, e ela te compra 100 mil caixas de um tal medicamento que você precisa para a sua rede de farmácia, e te paga aquilo ali à vista. Isso seria muito ou pouco? Muito. Você imagina a reação de Pedro. Pedro mantinha a família dele vendendo peixes. Quando ele vê 2 barcos cheios de peixes, o sentimento dele é o seguinte: estou feito. Só que Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, só tem um problema. Qual, Senhor? Isso não pertence mais a você. Mas Senhor, mas como assim? Até hoje você foi pescador de peixes. Só que a partir de hoje você será pescador de... Não seria muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro aqui no começo, ele lavando as redes? Por que ele chama Pedro aqui no final, com 2 barcos cheios de peixe? Anote isso. Dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. O chamado sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia, algum tipo de... E aí eu gosto muito do que Mateus fala na narrativa dele, porque Lucas dá essa narrativa que nós lemos, mas Mateus diz o seguinte: Pedro, deixando o barco e deixando o seu pai, deixando o barco e deixando o seu, deixando o barco e deixando o seu, seguiu a Jesus. A Bíblia não está fazendo ali apologia de desonrar pai e mãe, deixar em pai e mãe, nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: haverá momentos que para você seguir Jesus, você terá que deixar coisas, mas haverá momentos que para você seguir Jesus, você terá que deixar pessoas. Posso falar uma coisa para você? Haverá momentos que para você andar com Deus, você vai ter que deixar de andar com alguém. Tem momentos que você não vai conseguir agarrar tudo, você vai ter que ir renunciando coisas, aliviar a bagagem. Mas não deixe que nada te impeça de seguir Jesus e o plano dele para esse momento da história da sua vida. Alguém que está entendendo isso? Todo chamado vai estar ligado a um tipo de renúncia. Deixo. Quarta lição, aqui eu encerro essa lição. Essa história tem 3 cenas. Quantas cenas? Quantas? Primeira delas: barco vazio, rede suja sendo lavada, Pedro assentado, triste. Assentado? Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Sem peixes, barco vazio. Segunda cena, meio do mar, 2 barcos cheios de peixe. Quantos barcos? Nesse